Como eu disse, nós estamos encerrando hoje essa série que vem com o nome Desenvolva a Sua Fé. Desenvolver a nossa fé não pode nos fazer acreditar que nós temos o poder de conquistar a salvação ou a própria fé que gera em nós a salvação. Mas desenvolver a nossa fé é deixar de olhar para qualquer circunstância que queira nos fazer parar, para olhar para o autor da verdade, para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, e trazer às nossas memórias aquilo que pode nos dar esperança. Jeremias vai escrever lá em Lamentações 3, 21, 24 e vai dizer o seguinte: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Preste atenção no que ele está dizendo. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, o meu alimento, a minha vitamina, o que eu preciso para continuar de pé é o Senhor. Portanto, porei nele a minha esperança. Eu já citei várias vezes, John Piper ele vai fazer uma ligação muito bacana desse texto com o texto de Mateus 6, quando Jesus vai dizer: deixe que o amanhã traga as suas próprias preocupações, viva o hoje, basta cada dia o seu próprio mal. E ele vai transformar isso numa reflexão para nós. Que enquanto nós vivermos o mal de hoje, nos preocuparmos com o dia de hoje, nós estamos garantidos com a porção das misericórdias do Senhor renovadas sobre as nossas vidas hoje. Mas como eu tenho dito, a vida é feita de escolhas. E quando nós então escolhemos nos preocupar com o amanhã, que pode, mas ainda não aconteceu, seja qual for a sua preocupação, nós então nos preocupamos sem ter a dose, a porção de misericórdia, porque ela se renova todas as manhãs. Quando eu antecipo a preocupação de amanhã, eu não tenho ainda a misericórdia de amanhã. Então fazemos uma escolha de andarmos sozinhos, virarmos as costas para Deus e nos preocuparmos. Não quero que você receba isso de forma insensível, mas de forma boba, tola. Porque enquanto Deus está dizendo, calma, eu estou preparando o teu amanhã, olha para o que eu estou te entregando hoje, nós estamos dizendo, não, mas eu não quero desfrutar disso hoje, eu quero me preocupar com amanhã. Então Deus está dizendo, então é contigo mesmo. A vida é feita de escolhas, é você que vai sofrer sozinho. Isso é aspas, porque Deus nunca vai nos deixar caminhar sozinho. Mas nessa última palavra, na série Desenvolva a Sua Fé, eu quero pensar com vocês sobre esse tema, o que pode nos dar esperança. E perceba, antes que você, já vai ser postado aí o tema, nos nossos comentários, na nossa interação que a gente vai fazendo, e antes que você olhe o tema e sutilmente seja enganado por ler como uma pergunta, eu quero te dizer, releia, porque não é uma pergunta. Depois de tudo aquilo que nós já conversamos, a partir do livro de Abacuque, das experiências de Abacuque, ainda lá no início, a primeira palavra sobre a série Desenvolva a Sua Fé, quando aqueles pescadores, eles olham para o barco e veem Jesus dormindo, e eles pensam, parece que Jesus não se importa conosco, e ali nós já começamos a entender que Jesus ele está conosco, nós é que às vezes nos desesperamos, porque não desenvolvemos a nossa fé. Tudo aquilo que nós já vimos caminhos que nos levam cada vez para mais perto de Deus. Então, hoje a reflexão não é uma pergunta sobre o que pode nos dar esperança, não. Nós já sabemos o que pode nos dar esperança. Então, hoje, de acordo com esse texto que nós introduzimos aqui, de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, nós estamos vivos porque o Senhor renovou sobre nós, sobre mim, sobre a sua vida, as misericórdias dele. E isso é a causa de nós estarmos em pé ou sentados nesse momento. E é isso que pode nos dar esperança.
Então não é uma pergunta, porque a palavra para nós hoje, no fechamento da série Desenvolva a Sua Fé, não é mais uma pergunta sobre um lugar ou alguém que nós sabemos que é Cristo, que pode nos ajudar, mas é dizer diante do próprio espelho, ou dizer para si mesmo, como Jeremias diz aqui, Ele é a minha porção. Então isso é uma afirmação, o que pode nos dar esperança. Isso é uma afirmação. E diante dessa afirmação, eu quero pensar com vocês algumas ações para que ela não se torne uma pergunta, mas sempre continue sendo uma afirmação. Jesus é o que pode nos dar esperança. As misericórdias do Senhor é o que pode nos dar esperança. E a primeira ação é, lembre-se. O Jeremias começa dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero te fazer uma pergunta no papum, de cara. O que Deus já fez em sua vida? Será que você consegue lembrar? Eu tenho sido desafiado nos estudos dessa série a olhar para o meu passado. Aqueles que são mais antigos, nós que crescemos desde pequeno na igreja, aprendemos lá com a musiquinha da mulher de Ló, que ela virou estátua de sal porque olhou para trás, e alguns acreditam até hoje que nós não podemos olhar no retrovisor, não podemos olhar para trás, porque assim como foi com a mulher de Ló, vai acontecer com a gente. Aquele contexto ali é um contexto onde ela queria caminhar com o Senhor, queria seguir a direção que Ló e ela estavam indo, que o Senhor tinha dado, mas ela não queria abandonar, ou como Paulo vem dizer, não queria se esquecer das coisas que ficam para trás, ela queria agradar a dois senhores ao mesmo tempo. E aí o bonde passou, se é que me permite usar essa expressão chula. Não, nós podemos olhar para trás. E a lembrança é algo que nos permite olhar para trás e perceber o que Deus já fez em nossas vidas. Muitos de nós, eu tenho afirmado isso, eu tenho ouvido isso de pessoas 3 vezes mais velhas do que eu, pessoas da minha idade dizendo, olha, o que nós estamos vivendo é algo como nunca antes na humanidade. Eu diria, o que nós estamos vivendo no Brasil é algo que a humanidade talvez nunca vai viver, porque aqui é sempre um que a mais, é sempre algo um pouco mais frenético. Mas a grande verdade é que eu e você já vivemos circunstâncias na nossa vida, no nosso jeito de andar com o Senhor, na fé que temos depositado nele, onde se praticarmos a nossa fé, se exercitarmos a nossa fé, praticando a lembrança de trazer à memória as misericórdias do Senhor que tem se renovado a cada manhã, eu e você vamos perceber momentos não talvez iguais a esse que nós estamos vivendo, piores ou melhores, não, mas momentos onde eu e você talvez não enxergávamos solução. E de repente, hoje nós estamos aqui, agradecidos ao Senhor, porque apesar das circunstâncias, à época, o Senhor nos permitiu, como diria a canção, rompendo em fé. Perceba, ao passo que pensamos que Deus nos esqueceu, surge-nos um sinal de alerta nos avisando de que temos nos esquecido de quem Ele é. Perceba, quando Jeremias está dizendo, e nós já vamos linkar com Abacuque, com o último capítulo de Abacuque, com o último capítulo e versículos de Abacuque. Quando Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ele sabe de quem ele está falando, ele sabe do Deus que ele serve. Se lembrar, ou tentar exercitar, se lembrar do que Deus já fez em sua vida, é de repente se lembrar de quem Deus é na sua vida, não de quem Deus foi e não de quem Deus pode ser. Mas hoje, nesse momento, desde lá de trás, até agora e até o amanhã, se lembrar de quem Deus é na sua vida. Quando nós pensamos que Deus nos esqueceu, em detrimento das circunstâncias que nós estamos vivendo e que parece que são intermináveis, liga um sinal de alerta, ou deveria ser ligado um sinal de alerta na nossa mente, de que, na verdade, nós é que temos nos esquecido de quem Ele é. E para que isso não acontecesse na vida de Abacuque, Abacuque então começa a praticar e trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E no capítulo 3, no terceiro capítulo, versículo 2, Abacuque então está dizendo, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras, neste momento de tanta necessidade. Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e na tua ira, olha aí Abacuque dizendo, lembra-te de tua misericórdia. Alguns vão dizer que a palavra de Deus ela é isso, ela é assada. Alguns vão tentar literalizar a palavra de Deus para achar erros e dizer que ela tem sim erros. Nós, quando vamos estudar teologia, nós aprendemos uma palavra que se chama inerrância bíblica. E, portanto, a inerrância bíblica nos faz crer que a Bíblia, ela é, além de ser a palavra de Deus, ela não contém
ela toda é a palavra de Deus, ela é perfeita, ela não contém erros. Pastor, o que é inerrância bíblica? É a sua mensagem. No quesito, qual é o assunto, qual é a mensagem, qual é o zap que Deus queria mandar para nós, ele cumpriu o seu propósito e nada ali é contraditório, não há ruídos, não há embaraço e a mensagem chega com clareza aos nossos ouvidos. E em toda a Bíblia, o Senhor tem revelado a nós Jesus Cristo como obra de redenção em nossas vidas, como produto da sua misericórdia sendo renovada sobre nós a todas as manhãs. Então Abacuque sabe. Ele olha para trás e ele diz, Deus já fez. Mas Abacuque agora está olhando para frente e está pedindo, Senhor, faz novamente. Perceba, ao invés de chorar por aquilo que Deus não realizou, desfrute da alegria plena de poder descansar no que Ele já fez e permaneça crendo em quem Ele é. Aqueles homens, lá na primeira mensagem que nós vimos, aqueles homens, quando eles olham para a tempestade, veem Jesus dormindo, e o texto ainda é rico em detalhes. Jesus estava com a sua cabeça encostada num travesseiro. Aqueles homens se desesperam. E eles chegam a dizer, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Em outras palavras, o Senhor não se importa conosco? Porque nós estamos aqui e parece que o Senhor não quer fazer nada, parece que o Senhor quer nos deixar morrer. Abacuque, ele está dizendo para nós que nós não podemos agir como aqueles homens. Que por vezes, em detrimento das circunstâncias, nos esquecemos do que Deus tem feito em nossas vidas e passamos a valorizar muito mais as intempéries, passamos a valorizar muito mais os problemas, nos esquecemos de quem Deus é e começamos a acreditar que Deus então está se esquecendo de nós. Se lembre, coloque em prática, lembre-se daquilo que Deus já realizou na sua vida. Permaneça nele, crendo em quem Ele é. Vamos lembrar da última semana, daquilo que nós conversamos. Escreva todas as vezes que Deus falar contigo, que você entender que Deus tem falado contigo, escreva. Todas as vezes que você entender que viveu uma experiência com o Senhor, registre. Grave um áudio, tire uma foto, faça um vídeo, peça alguém para escrever para você. Se for um sonho, se for no meio de uma oração, pare, escreva, registre. Porque nós somos mestres em daqui a segundos esquecer. E quando a gente registra, como nós vimos, nós podemos usar desse artifício para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nesse tempo também de dor, nesse tempo onde as coisas parecem que são intermináveis, onde a solução parece não chegar, espere, crendo que Deus tem um propósito para nós e que o seu propósito está se cumprindo para as nossas vidas. Portanto, não pare, mas continue andando por fé. Perceba, enquanto a sua fé ela é provada, confie em quem Deus é. Foi isso que nós vimos semana passada. E é isso que Abacuque está fazendo. Eu quero te encorajar, nós lemos aqui Abacuque 3, versículo 2. Nós estamos no último capítulo de Abacuque. E eu quero te encorajar, ainda hoje, a você ler os versos de 3 a 15. Ainda hoje você lê os versos de 3 a 15. São 13 versículos somente. Onde Abacuque vai elencar ali para si mesmo, ele está dizendo para si mesmo, mas também está registrando para o povo que ouviria aquela profecia, está registrando para aqueles que depois receberiam a palavra de Deus, o Antigo Testamento, está registrando para mim e para você, para que nós pudéssemos então, à luz da palavra de Deus, renovarmos a nossa fé, aperfeiçoarmos a nossa fé, crendo naquilo que Deus fez, prometeu, cumpriu e realizou nas nossas vidas. Então Abacuque ele começa a elencar e exercitar a sua fé, elencando um monte de feitos do Senhor, um monte de coisas que o Senhor já tinha realizado. De maneira direta, Abacuque está olhando como, vamos tentar pensar dessa forma, como quem estivesse diante do espelho e dizendo, eu me lembro, Senhor, sim, eu me lembro. Vamos lembrar aqui agora, falando de lembrança, Abacuque, lá no primeiro capítulo, no versículo 2, ele chega para o Senhor e ele diz, Senhor, até quando eu vou clamar ao Senhor violência e o Senhor parece que não ouve? Até quando eu vou clamar para o Senhor morte e dor, sangue e o Senhor não faz nada? Nós vimos que Abacuque chega ao Senhor como alguém que está desesperado, se queixando ao Senhor, colocando as suas dúvidas, abrindo o coração, mas Abacuque apenas não está com perdão, mais uma vez, uma palavra chula. Abacuque não está simplesmente arrotando a sua raiva, talvez, de Deus, mas Abacuque está rasgando o seu coração com as suas dúvidas, com aquilo que ele não consegue entender, e portanto ele se queixa, ele coloca ali as suas dores, as suas mazelas, aquilo que ele não aguenta mais, mas como alguém que entende com quem ele está falando,
falando, ele agora que se queixa, ele para ouvir o Senhor. E ele mesmo diz, eu ficarei de sentinela, é o que nós vimos. E enquanto o Senhor não falar comigo, eu não sairei daqui. E nós vimos lá em Abacuque 1, versos 5, 6, Deus dizendo, eu vou usar o povo inimigo para destruir o povo de Israel. O povo que eu amo, o povo que eu libertei das mãos de Faraó cativo, eu vou usar o povo babilônio para atacar vocês, porque vocês pecaram, vocês se perverteram, eu vou tratar vocês. Mas a gente olha para Deus e diz, Deus é amor, e de fato Deus é amor, e quando a gente pensa Deus é amor, a gente pensa, mas Ele nunca vai me disciplinar. Mas o próprio Jesus vai dizer que o Pai disciplina o Filho que ama. E como o nosso próprio Pai que nos ama, Ele também nos disciplina. O problema é que quando isso acontece comigo e com você, a gente não quer aceitar que de fato é Deus que está fazendo. Mas ainda assim, mesmo não conseguindo crer naquilo que ele estava ouvindo, mesmo entendendo que as coisas ainda aos seus olhos ou aos seus ouvidos, elas poderiam parecer mais difíceis do que ele imaginava. Abacuque então, e aí eu estou te encorajando a ler, dos versos 3 até o verso 15 de Abacuque 3, ele começa a elencar fatos que ele sabe que Deus fez. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu me lembro. Eu não sei no que vai dar, eu não sei o que vai acontecer, a dor parece que vai aumentar, mas eu me lembro. Ele começa então a exemplificar, é como se ele estivesse dizendo para o povo, olha, vocês lá atrás foram libertos das mãos de Faraó, e Deus usou de pragas, Deus usou de pestes, para que o Faraó então liberasse, e Moisés tirasse vocês, e vocês fossem para o deserto. Deus conduziu vocês. Vanessa ministrou aqui, se não me engano, domingo passado, ou retrasado, Deus, enquanto conduzia o povo no deserto, Ele os cobria com uma nuvem de dia, depois Ele à noite também colocava fogo para lhes aquecer, o Senhor mostrava a sua mão protetora no povo o tempo todo, o Senhor dizia para o povo, não guarde a comida que eu tenho dado para vocês, continuem dependendo de mim, porque diariamente o maná, como a palavra de Deus vai dizer, o pão vinha do céu, e diariamente o Senhor alimentava aqueles que criam nele, e que caminhavam. Abacuque está dizendo isso, eu me lembro, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito. Ele está dizendo, gente, vamos lembrar, eu preciso lembrar, Senhor, o Senhor, quando o povo estava diante daquele marzão, e que não tinha mais para onde correr, Faraó com o seu exército, arrependido por ter deixado o povo sair, vem atrás, quer agora prender o povo novamente, quer assassinar o povo, o Senhor divide o mar em dois e nos faz passar a pés secos. Ele está dizendo, eu me lembro, Senhor, mas Abacuque não está apenas exercitando a sua lembrança. Abacuque está dizendo, Senhor, porque eu me lembro, faz de novo, Senhor, faz novamente. Eu não sei você que está me ouvindo, mas nós temos na nossa live, na nossa igreja, geralmente muitos pais que compartilham conosco desse momento das lives que nós temos tido. E assim como eu e Vanessa, Diegão, muitos que já têm os seus filhos casados, já tiveram, assim como nós, filhos pequenos, de 2, de 5, de 8 anos de idade. Como é gostoso quando a gente tem um tempo, nessa quarentena o tempo é quase todo que deles, né? Hora de aula, de homeschooling, hora de poder brincar, hora de dar uma atenção quando eles precisam. Como é gostoso quando a gente faz uma brincadeira com eles, aqui em casa é assim, eu já não pratico atividade, preciso voltar a praticar. E aí você já está cansado, já está ali com as suas forças exaurindo, aí você pensa, agora já Deus falou, faz de novo papai, porque foi gostoso, porque foi legal, porque eles estão vendo o pai deles operando, eles estão vendo o pai deles trazendo à memória aquilo que pode dar esperança, alegria para eles. Você é pai, você é mãe, você já viveu isso em algum momento. É isso que Abacuque está exercitando. Ele está dizendo, papai, faz de novo. Papai, foi bom demais aquilo que o Senhor fez. Toda a graça do Senhor sobre nós, todos os livramentos, tudo aquilo que diariamente, pela sua misericórdia, que nós não fomos consumidos. Papai, faz de novo. Como minha avózinha dizia, a mãe do meu pai, Dona Odívia, eu me lembro, Senhor. Eu me lembro, faz de novo. A pergunta para você hoje, e eu gosto de fazer perguntas, né? A pergunta para mim e para você hoje. Diante do que Deus tem feito na sua vida. A pergunta é simples e direta. Do que você se lembra? A primeira pergunta foi, o que Deus já fez na sua vida? Agora eu quero aprofundar um pouco mais no seu coração. Com carinho, mas eu quero aprofundar um pouco mais no seu coração. Daquilo que Deus já fez, o que você se lembra? Assim como Jeremias, o que você pode trazer à memória como que algo que pode trazer esperança?
Semana passada, eu não vou me repetir, nós falamos sobre registrar os momentos que, escrever os momentos que Deus tem, a experiência que temos vivido com o Senhor. Eu quero crer que você viveu experiências com o Senhor essa semana. Do que você viveu com o Senhor essa semana, o que você registrou, que você pode se agarrar e voltar ali e dizer, Senhor, faz de novo na minha vida. Senhor, fala comigo de novo. Eu não sou de ter rotineiramente experiências com o Senhor nas madrugadas. Não que quem tenha tem mais de Deus e quem não tenha tem menos de Deus. Deus age com cada um da sua maneira sobrenatural e com a sua multiforme graça. Mas vez ou outra eu estou dormindo e num sonho, ou de repente sem estar sonhando, eu acordo do nada. E eu acordo com algo em mente. E eu fico com aquilo ali registrado. E na primeira hora que o dia começa para todos, eu coloco em prática aquilo ali que o Senhor me trouxe à mente, porque eu entendo que é uma experiência que Deus está querendo compartilhar comigo, do que você, como diria minha vozinha, se lembra daquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez você diga, eu não me lembro de nada. Eu quero te dizer, se você está me vendo nessa hora e pode me ouvir, eu quero te dizer que a sua existência já é um bom motivo para a sua lembrança, para algo que pode te dar esperança. Você está respirando e você nem por isso hoje de manhã botou a mão no peito para ver se o seu coração estava batendo, para ver se a sua audição estava legal. Você não fez um check-up, igual aquele que a gente faz no carro quando a gente vai viajar. Porque você já se acostumou. Ainda que você não tenha controle de nada nisso, você já se acostumou de que Deus tem cuidado da sua vida. Mas talvez você não se lembre, mas a sua família tem sido guardada pelo Senhor. Ou quem sabe, a sua saúde tem sido guardada pelo Senhor. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu não quero que você olhe no hoje. Talvez hoje, eu já vou chegar lá, a sua família não esteja vivendo aquilo que você sonhou, a sua saúde não seja o que você sonhou. Mas lá atrás, a sua família também já viveu dias que não foram dias bons. E você pôde ver a mão do Senhor, por graça e misericórdia, te fazendo prosperar naquela dificuldade do dia mal que bateu na sua porta e no final glorificar a Ele. Assim na sua saúde ou com seus filhos. Do que você se lembra daquilo que Deus tem feito em sua vida? Lembre-se de que Deus é em sua vida. Ainda que você não veja o Senhor, se lembre de como Ele é e como Ele agiu no passado. Segunda ação, aceite. Primeiro, lembre-se. Depois que você lembra, você precisa colocar algumas coisas em prática. Isso é possível colocar em prática quando você aceita. Perceba, andar em fé não tem nada a ver com negar a nossa realidade ou com autonegação. Compartilhamos aqui o texto de 2 Coríntios por várias vezes durante essa série, de que nós que cremos no Senhor andamos por fé e não por vista, ou não pelas nossas razões. Nós andamos por aquilo que nós não vemos, é o que o autor aos Hebreus vai dizer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que nós não vemos. Nós andamos por fé, mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé, ela não ausenta o reconhecer ou aceitar a nossa realidade. Mais uma vez, andar em fé não tem nada a ver com negar a nossa realidade. Por outro lado, não é colocar em prática o famoso aceita que dói menos. Se de um lado, andar em fé é não ser alienado, não virar as costas para o problema que nós estamos vivendo, por outro lado, andar em fé também não é dizer, já está acontecendo mesmo, o que adianta lutar, não adianta fazer mais nada, já deu, já vai dar ruim mesmo. Não. Andar em fé não tem a ver com isso. Presta atenção. Bill Watson, Calvin e Hobbes escreveram juntos o seguinte: não se trata de negar a realidade, apenas somos criteriosos em relação à realidade que aceitamos. Deixa eu traduzir isso para você. No livro de Neemias, e eu vou ler isso para você, há uma história que nós conhecemos como princípio da realidade. É aceitar as circunstâncias, é olhar aquilo que está ao nosso redor. Nem sermos consumidos, nem nos desesperarmos, nem sermos alienados e virarmos as costas como se nada estivesse acontecendo, ou tentarmos nos enganar de que está tudo bem quando está tudo caindo, mas olharmos para aquilo, para aquela cena e assumirmos que as coisas não vão nada bem. E aí, quando nós assumimos que tudo está mal, nós então nos agarramos ao princípio da realidade. Pastor, o que é isso? Olha o que Neemias vai dizer em seu livro. Anani, ou Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém.
Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu preciso dizer, eu não sei como é que você vai ouvir isso, mas como eu falei semana passada, que o Espírito Santo de Deus, ele te trave por qualquer filtro que não seja aquele que é a graça do Senhor para te levar na palavra. Que não seja a tua ideologia, que não seja a tua visão política, porque eu estou compartilhando a palavra de Deus com você. Temos vivido um tempo onde é notório que, independente da escala que nós temos vivido, pessoas têm morrido de forma muito acelerada, pessoas têm sido contaminadas de forma muito acelerada, e a saúde de qualquer que seja, o município, o estado ou país, elas não têm dado conta. A questão não são os números, a questão não é se tem morrido 500 ou se tem morrido 10, a questão é, nós não temos sabido lidar com o mal que nós não esperávamos. E aí alguns vão dizer, mas por que valorizar o problema? Por que, de repente, tratar algo que não merece ser tratado dessa forma, como se ele fosse nos destruir? E eu vou dizer para você, eu concordo e falei isso semana passada e reitero a minha fala. Não podemos ceder à tentação de agigantar as nossas mazelas, quando na verdade o único gigante que nós temos é o Senhor. A única grandeza que temos em nossa vida é a graça e a glória do Senhor sobre nós. Por outro lado, nós não podemos cutucar a onça com vara curta. O que Neemias está nos ensinando é o princípio da realidade. Neemias, ele está aceitando os fatos. Esse é um tempo onde nós precisamos aceitar os fatos. Nós não temos o controle das situações que estão acontecendo no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e perto de nós. Nós não temos o controle. E enquanto nós lutarmos para tentar achar que isso é algo que não vai nos atingir, que isso é algo que é fichinha, que isso é algo que não vai transformar a sociedade e que já tudo vai mudar, nós não vamos saber enfrentar de maneira correta, porque nós não estamos aceitando os fatos. Precisamos entender e encarar que o princípio da realidade tem a ver com olhar para os fatos e dizer, estamos maus. Não é se render ao problema. Não é se entregar e arrancar aos cabelos, mas é olhar para o dia mau e dizer, você está aí, mas eu estou aqui com a armadura espiritual preparado para lidar com você, e apesar do tempo demorar, e custe o que custar, ainda que eu não veja a famosa luz no fim do túnel, ou durante o túnel, ainda assim, eu entendo que eu posso esperar no Senhor, no Deus da minha salvação. O que Neemias está nos ensinando é que nós precisamos lembrar que andar com Deus e que desenvolver a nossa fé passa por reconhecer o princípio da realidade. Deixa eu compartilhar a experiência com vocês. Em 2011 eu entrei no princípio de depressão. Alguns mais próximos conhecem. E durante aquele processo eu entrei em algumas crises, e uma delas é: será que eu realmente estou com isso? Será que um crente pode assumir-se assim? Depois, como vai ser a minha vida? Será que eu vou conseguir costurar as coisas? E por alguns dias, por alguns bons dias, eu fiquei numa disputa comigo mesmo, não com Deus, mas comigo mesmo, entre assumir os fatos e negar os fatos, assumir os fatos e negar os fatos, ou melhor, aceitar os fatos ou negar os fatos. Até que eu ouvi de alguém próximo a mim, e que muito me ajudou naquele momento, de que eu precisava zerar a minha vida. E diante das circunstâncias, parar com tudo, no ápice da minha carreira, ou caminhando para o ápice da minha carreira profissional, conquistando bens materiais para a nossa família. A gente ainda não sabia, mas dali a poucos dias a notícia chegou para nós de que Vanessa estava grávida do Bernardo. Eu tive que lidar com as circunstâncias, de eu reconhecer e aceitar que os dias eram maus. Porque quando nós aceitamos e entendemos o princípio da realidade, nós nos quebrantamos, nós assumimos que nós não podemos, mas Jesus pode. Nós assumimos que nós não sabemos por onde ir, mas lembramos que Jesus é o caminho. Nós entendemos que nós não temos mais força, mas nós nos lembramos que a alegria do Senhor, a saber, Jesus Cristo, é a nossa força. Nós entendemos que nós não temos mais como vencer, ou não estamos mais conseguindo vencer, mas nós nos lembramos que Jesus nos diz, eu venci, por isso tens bom ânimo. Mas quando nós não praticamos o princípio da
realidade, ou seja, a aceitar os fatos, nós vamos caminhar ainda acreditando que pelas nossas forças nós podemos avançar. E não vamos deixar, certamente, 100% Deus agir nas nossas vidas como de fato Ele quer nos agir. Deixa eu dizer uma coisa para você, de tudo que nós temos vivido. Eu não sei quem é você nesse tempo. Eu não sei o quanto tudo isso que nós temos vivido tem te atingido. E eu não vou aqui me repetir nos exemplos que eu já dei. Nós já temos sido repetitivos. Você sabe o que nesse tempo você tem sido atingido, direta ou indiretamente. Deixa eu dizer algo para você. Isso não é um acaso na agenda de Deus. Isso não saiu do controle da agenda de Deus. Deixa eu dizer para você, é Deus quem está fazendo isso. Enquanto você não assumir os fatos, você vai continuar brigando consigo mesmo para não receber o que Deus está como propósito trabalhando na sua vida. Aceite, Deus está cumprindo um propósito na sua vida. Abacuque ouviu do Senhor após o seu questionamento: eu vou enviar o povo inimigo de Israel para fuzilar Israel. Não era o que Abacuque queria ouvir, mas Abacuque disse: continuarei esperando até que o Senhor traga outra resposta. Abacuque depois disse: Senhor, eu lembro dos teus feitos, eu lembro das tuas misericórdias, faz de novo. Porque Abacuque aceitou os fatos, Abacuque reconheceu que o dia ou os dias eram maus, Abacuque reconheceu que mesmo quando nós não entendemos, nós precisamos aceitar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Portanto, continue orando, apesar de você não entender, apesar de você não conseguir fazer algo, continue orando, continue crendo. E em todo tempo esteja atento à direção divina. Mas por favor, não tente fingir que está tudo bem quando não está. E que o Espírito Santo de Deus te ajude a não deturpar ou não receber diferente o que eu estou falando. Eu não estou falando para você se entregar, eu não estou falando para você não entrar numa depressão, eu não estou falando para você viver ou se entregar a uma crise de ansiedade. Não, não é isso. Continue lutando com isso, continue orando ao Senhor para que te ajude a lidar com isso. Mas eu estou te dizendo, por favor, não se engane tentando fingir a si mesmo que está tudo bem quando não está. Se o resultado médico, como Vanessa compartilhou, ele é mau, não tente se enganar achando que está tudo bem, aceite-o. Diante das crises conjugais, seja elas quais forem o nível que você está vivendo, não tente fingir que vai tudo bem e postando nas redes sociais que está tudo legal, ou dizendo para as pessoas que está tudo legal. Aceite, se for possível, converse com o seu cônjuge. Nós não estamos bem, nós precisamos avançar. Diante da crise financeira e da falta de dinheiro e o teu não saber lidar com isso, não continue achando que você vai amanhã se safar ou fazer alguma coisa. Aceite os fatos, diga para o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. E deixe que Ele trabalhe na sua vida. Perceba, aceitar é reconhecer a sua realidade a fim de se posicionar em fé diante das circunstâncias. Quando nós aceitamos, nós reconhecemos quem nós somos e o que está diante dos nossos olhos. E então, pelas misericórdias do Senhor, por aquilo que nós temos lembrado que o Senhor tem feito, nós nos posicionamos em fé diante das circunstâncias. Uma coisa é você se posicionar diante das circunstâncias dizendo: não, vai passar, vai dar tudo bem. Mas em quem você confia? Ou no poder da mente que você acha que você confia? Ou nas frases de efeito? Tem um bocado de frases aí que podem se tornar de frases de efeito, de citações. Eu gosto de brincar com as palavras. Eu gosto de fazer frases que sejam de impacto. E você está vendo aí, semana após semana, frases minhas que são compartilhadas ou de outros autores. Elas facilmente podem se tornar frases de efeito. Mas uma coisa é você se posicionar por aquilo que você crê ou acha que pode fazer. Outra coisa é você se posicionar em fé, andando em fé, e não por aquilo que você vê, não por aquilo que você pode se tocar ou tocar. Aceitar é reconhecer os fatos diante dos seus olhos e então se posicionar em fé diante das circunstâncias. Foi isso que Abacuque fez. Quando Abacuque ouve a resposta do Senhor, quando Abacuque diz: eu me lembro do que o Senhor já fez, quando Abacuque começa a elencar os feitos do Senhor, como nós já vimos, ele chega então no versículo 16, e ele então vai dizer: estremeci por dentro quando ouvi isso. Ele ouviu o que o Senhor está dizendo, ele está dizendo: eu fiquei trêmulo ao ouvir isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram. Eu tremi, e tremi de terror. Abacuque está aceitando os fatos. Sim, os dias são maus. Viverei tempos mais difíceis do que eu pude imaginar. Talvez diante dos nossos olhos, e é isso que nós oramos, porque Jesus vai dizer para nós, por meio daquela experiência com aquele pai do filho endemoniado, mas a palavra de Deus serve para nós.
Tudo é possível aquele que crê. Eu e você cremos. Enquanto nós cremos, enquanto o Senhor não dá outra direção, é possível aquele que crê. Então continue orando, continue clamando, dobrando o seu joelho, intercedendo, colocando as suas queixas para o Senhor. Mas entenda, ainda que você clame, ainda que você ore e acredite que o dia mau amanhã pode melhorar, pode ser ao contrário. E o dia mau de hoje, comparado ao que virá amanhã, poderá ser um dia muito bom. Porque os tempos poderão se tornar ainda mais difíceis. Abacuque aceitou os fatos, que a dor viria ainda mais, que mortes poderiam acontecer. Eu te digo, desenvolva a sua fé com o que pode te dar esperança, aceitando os fatos, aceitando que a dor pode continuar. Tem uma canção do Palavra Antiga que diz que toda dor é por enquanto. Pare de calcular na sua agenda ou no seu calendário quanto tempo tem durado a nossa dor. Já estamos aí para quase 50 e poucos dias de quarentena, se eu não me engano, ou já 50 dias de quarentena. É isso aí. Isso aí. Já passamos 50 dias de quarentena. Quase 60. Pare de contabilizar os dias. Entenda que a dor, ainda que ela continue, quando ela passar você vai entender que foi por enquanto. Porque é possível se alegrar no Senhor de forma plena, apesar das circunstâncias. Desenvolva a sua fé com o que pode te dar esperança. Lembre-se, aceite e confie. E aí a gente avança para a próxima ação. Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. E ele lhe mostrará o caminho, ou qual caminho você deve seguir. Confie no Senhor de todo o seu coração. Perceba, o sábio está dizendo, não dependa dele, ou não dependa do seu próprio entendimento. Muitos de nós somos facilmente seduzidos pelo nosso conhecimento, somos facilmente seduzidos pelos nossos relacionamentos, somos facilmente seduzidos pelas nossas posses e tudo aquilo que nós podemos proporcionar, ao ponto de acreditar que as coisas vão dar bem no final. Essa é uma pergunta que tem me incomodado, mas quando nada nós temos, quando tudo nos falta, e aí? No que nós podemos nos agarrar? É aquilo que nós sempre tivemos e é aquilo que sempre nós vamos continuar precisando e é tudo que nós temos. Jesus Cristo. Confie, é o que o sábio está dizendo. Presta atenção. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Abacuque creu nisso. É por isso que Abacuque, nós estamos partindo para lá, vai encerrar de forma linda, de forma magnífica o seu livro. Porque Abacuque creu que Deus é bom mesmo quando a vida não parecia ser boa aos seus olhos. Abacuque creu, ao trava-língua aí, que Deus era bom mesmo quando as circunstâncias tentavam lhe dizer o contrário. Ele creu que em todo o tempo Deus era bom e que Deus era bom em todo o tempo, apesar das suas circunstâncias. Por isso Abacuque pôde de forma incrível responder, acompanha comigo aí. Abacuque chega ao final do seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Presta atenção no que Abacuque está dizendo. Duas palavras, duas ações. Ainda que e mesmo assim. Deixa eu ver se dá para colocar para vocês aí que eu destaquei no meu texto aqui, ó, tá em amarelinho aí, ó. Ainda que e mesmo assim. Essas são duas ações que depois de lembrar, depois de aceitar, depois de confiar, Abacuque então pode, diante das circunstâncias, se posicionar em fé, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que não dorme, aquele que não cochila, o guarda de Israel, que é de quem vem o nosso socorro. Perceba, Abacuque está dizendo, ainda que eu não consiga administrar a resposta de Deus, eu não sei o que essa resposta está querendo dizer, eu não estou conseguindo ouvir a resposta de Deus, ainda que as coisas, o rumo das coisas, deem conta de que tudo pode piorar, ainda que o desespero venha brotar no meu ser e tente me dominar, Abacuque está dizendo, mesmo assim,
eu quero lembrar de quem Deus é. Mesmo assim, eu quero me agarrar à esperança que Ele tem me dado. Mesmo assim, eu quero confiar em quem Ele é. Abacuque entendeu que mesmo assim, ele podia escolher e decidir se alegrar no Senhor. Talvez você pode fazer um exercício para esse tempo que nós temos vivido, que não é mais de coronavírus, não é mais de quarentena, não é mais de crise econômica, mas agora é crise política. Talvez você possa escrever, ainda que, e coloque um espaço em branco. Se você tem um quadro aí, Natália, hashtag fica a dica aí. Você tem um quadro aí para você fazer as anotações na sua casa? Se não tem, você compra, ou um papel, enfim. Quem sabe um exercício para você fazer aí todas as manhãs. Deixa lá fixado lá, ainda que em branco. A primeira preocupação que vier na tua mente amanhã quando você acordar, você escreve lá. Mas deixa fixado lá. Mesmo assim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Diariamente você vai lá trocando lá. Ainda que, aí você muda outra preocupação, coloca outra coisa. Muda outra preocupação e coloca outra coisa. Mas olha para o que está embaixo. Coloca setinhas, circula, centraliza. Natália, ó, fica aí de novo. Eu me lembrarei, mesmo assim, no Deus da minha salvação. Deus é bom em todo o tempo. Abacuque creu nisso, assim como Davi. Olha o que Davi disse lá no Salmo 27, versículo 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós, eu e você, nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu e você confiamos no Senhor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados. Essa é uma canção linda, hashtag fica a dica. Gustavão, Diego, Leandro, para botarmos no louvor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Presta atenção, presta atenção. As nossas circunstâncias não podem nos levar a definir quem Deus é. A circunstância que você está vivendo não pode te levar a definir quem Deus é, mas perceba, mas a nossa relação com Ele definirá quem nós somos diante das circunstâncias. O que você está vivendo dentro do seu quarto, na sua casa ou aqui na cidade, quais sejam os seus medos, os seus temores, aquilo que tem te dominado, aquilo que tem te feito desacreditar e andar em desesperança, não pode definir quem Deus é na sua vida. Mas a maneira como você tem se relacionado com Deus, presta atenção, isso então vai definir quem é você diante das circunstâncias. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas aquele que, Deus me perdoe fazer acréscimo na palavra, aqueles que diariamente têm alimentado a sua confiança no Senhor e se relacionado com Ele, continuarão confiando no Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Abacuque fez então essa escolha. Eu me alegrarei, mesmo assim. Eu me alegrarei, mesmo assim. É possível ser feliz, mesmo sendo triste. E é possível ser triste, mesmo sendo feliz. Pastor, como é que é isso? Simples. O que Abacuque está nos ensinando, que mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, é que quem crê em Jesus, e quem confia no eterno amor do nosso Deus revelado na cruz de Cristo, é alguém alegre, que por momentos, às vezes, passa por dificuldades e tristezas. Mas aqueles que não se lembram de quem Deus é, que não desenvolvem a sua fé, são pessoas eternamente tristes, que vivem lapsos temporais de alegria. O que Abacuque está dizendo é, eu tenho a alegria plena do Senhor, apesar das dificuldades momentâneas. Confie no Senhor, se alegre nele. Deixa eu ser mais prático com você. Se alegre no Senhor, mesmo que no seu casamento hoje você esteja descobrindo coisas que você não sabia. E eu não estou falando de adultério, de traição, mas eu estou falando do relacionamento, da sua vida conjugal. Ou que você ainda esteja vivendo um relacionamento com o seu cônjuge que você não aguenta mais. Mesmo assim, se alegre no Senhor. Eu vou usar as palavras de Abacuque. Ainda que os seus filhos tenham se tornado aquilo que você jamais sonhou, nem nos seus piores pesadelos, mesmo assim, se alegre no Senhor. Ainda que a sua saúde ela não esteja bem,
ou de alguém perto de você, mesmo assim se alegre no Senhor, ainda que o seu financeiro vá de mal a pior, e que os dias dão conta de que ainda vai piorar, mesmo assim se alegre no Senhor. Mesmo que você seja surpreendido com gastos, né? A gente que tem carro, que é uma outra família, e que chega, às vezes, as contas na hora que não foi combinado, e somos surpreendidos com gastos que não nos permitiam tirar do nosso orçamento, mas precisamos, às vezes, nos locomover com o automóvel. Ainda que isso aconteça e que você seja surpreendido com qualquer gasto que seja, uma reforma, algo no carro, ou até mesmo alguma coisa na sua saúde, mesmo assim, não desanime e continue se alegrando, entendendo e confiando no Senhor. Por isso, permaneça, continue no Senhor, não pare, mas continue caminhando. Há um filme antigo, se eu não me engano, da década de 90, chamado Um Sonho de Liberdade. Esse filme conta a história de alguém que é real, chamado Anthony Graves. E esse filme conta a história desse rapaz, mas que é uma história real, que foi preso, e hoje nós já sabemos, de forma injusta, porque ele foi condenado por ter assassinado a sua mulher e seus filhos, para depois descobrirem que foi um erro na acusação. E ele era alguém totalmente livre daquelas acusações. Anthony ficou 18 anos presos, e ele só ficou 18 anos preso porque a sua condenação foi a morte, foi a pena de morte. E por vezes, por algum motivo, por qualquer que seja a circunstância ali jurídica, o que foi, ele se viu próximo de minutos entre a vida e a morte, que o separavam da vida e da morte da sua condenação. E todas as vezes que chegava próximo dele ser condenado à morte, alguma coisa acontecia e ele voltava para a prisão e o tempo foi passando. 18 anos depois, então, depois de um grupo de professores de uma faculdade de Direito, entrarem na questão, entrarem na causa, foi descoberto então que foi um julgamento equivocado, que eles falharam no julgamento e Anthony Graves, ele então ficou 18 anos da vida dele preso injustamente. O filme vai dar conta de um homem que sofre ao ponto dele chegar, e ele conta isso hoje, dando palestras, ao ponto de chegar a ler ali na Bíblia, Tiago, que eu gosto tanto de compartilhar, dizendo, tenham motivo de grande alegria vocês viverem provações. Ao ponto dele olhar aquele texto de Tiago e ele tacar a Bíblia na parede. Anthony Graves foi um homem que, diante das circunstâncias, ele olhou para Deus, não só uma, mas com certeza várias vezes, e ele disse, eu não aguento mais. Só quem sabe que eu sou inocente sou eu que estou preso, o Senhor que as pessoas não querem ouvir, e o próprio assassino, ninguém mais acredita. Vamos aplicar isso. Quantas vezes você tem olhado para o Senhor e dito, Senhor, eu não aguento mais o que eu estou vivendo, seja lá o que você está vivendo, seja a prisão que você tem vivido, aquilo que você possa considerar como prisão na sua vida, e você diga, eu não aguento mais ler a Bíblia. Talvez alguém chegue para você e recite um texto bíblico e você diga, ai que frieza, que insensibilidade, você não está entendendo a minha dor. Essa história desse homem, ela foi contada nesse filme, mas ela é real. E ele vai dizer que ele em nenhum momento, apesar da sua dor, apesar das suas crises, ele desistiu da caminhada, mas ele permaneceu, porque ele acreditou, assim como Abacuque vai dizer, que o Senhor era a sua força. Abacuque disse, o Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Assim como Anthony Graves, que hoje dá palestras, que hoje faz palestras motivacionais para que as pessoas não desistam, para que elas continuem, e que alimentou e desenvolveu a sua fé. Abacuque está fazendo da mesma forma. Abacuque, ele não está atrás das grades, mas ele está preso diante das circunstâncias, porque ele olha para um lado, ele vê dor, ele olha para o outro lado, ele vê o povo inimigo vindo, ele olha para o alto e vê a resposta de Deus, totalmente contrária ao que ele está clamando, e ele olha para si mesmo e diz, eu mesmo posso ter a vida ceifada, eu mesmo posso ter os meus sonhos roubados, levados embora, eu não sei mais aonde tudo isso vai dar. Ele estava se sentindo aprisionado diante das circunstâncias, mas Abacuque concluiu que o Senhor é quem era a sua própria força, e é isso que ele diz no último versículo de Abacuque 3, por isso ele permaneceu no Senhor. Gosto do texto de João 15, quando o próprio Jesus vai dizer, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo, um galho, não pode produzir fruto se não estiver na videira,
vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Deixa eu te dizer uma coisa, você não chegará ao final dessa jornada, a menos que durante a jornada você permaneça no Senhor. É Jesus que está dizendo, eu sou a videira, o Pai é agricultor e vocês são os galhos. Cantamos várias vezes, videira, 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 videira. Jesus é a árvore que tem sustentado os frutos que nós estamos produzindo. E se nós tentarmos fazer qualquer outra coisa à parte de Cristo, sem olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, eu preciso te dizer, você não chegará ao final dessa jornada. Seja essa que estamos vivendo, ou tantas outras, até que Jesus volte, que nós estamos sujeitos, ou estamos suscetíveis a passar. Então, Abacuque entendeu isso e ele permaneceu no Senhor. Deixa eu dizer algo para você, não desista. Continue se agarrando em Deus por meio de Jesus Cristo. Eu disse para vocês em alguns momentos da série, o nome do profeta Abacuque significa abraço. Embora temos que controlar os nossos abaixos em tempo de isolamento, em tempo de quarentena, para aqueles que entendem que a prudência é muito mais do que qualquer achismo na nossa vida. E não foi recado, é o que eu penso, é o que eu estou dizendo. Precisamos ser prudentes, como a própria palavra de Deus vai dizer para nós. Mas o abraço de Abacuque aqui não tem a ver com um abraço carinhoso. Abraço de Abacuque tem a ver com aquele abraço que nós não queremos deixar, não queremos soltar. Aquele abraço de dois namorados que ainda não se casaram e que quando chega a hora de ir embora, dá aquele último abraço. Aquele último carinho de colar de rostos, que parece que não querem se soltar, porque querem continuar juntos. O abraço que o nome de Abacuque significa para nós, ele traz um ensinamento para nós. A vida de Abacuque traz um ensinamento para nós, de que diante das circunstâncias, diante das dificuldades, ainda que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo, permanecer é abraçar o nosso Senhor e a fé que nós temos nele por meio de Jesus Cristo. É continuar conectados nele por meio de Jesus Cristo. É não soltar o Senhor apesar da resposta que ele tem dado e que nós não estamos entendendo. É não deixar de crer apesar das nossas dúvidas. Inclusive, eu preciso te dizer, mesmo duvidando, eu já disse lá atrás, não é feio, não é pecado. Continue crendo. Duvide, mas não deixe de crer. Não cesse de crer. Não pare de crer. É isso que Abacuque está fazendo. E é isso que significava o seu nome. Por fim, acredite. Acredite. Leandrão, eu tirei no tom aí, hein? Olha o que Craig Groeschel, o autor desse livro, que nós temos usado como auxílio para a série Desenvolva a Sua Fé. O livro tem por nome A Esperança, é isso? Esperança na Escuridão. Um livro de Craig Groeschel que tem me auxiliado e que tem nos auxiliado para a construção dessa série Desenvolva a Sua Fé. E ele vai dizer, em um momento no finalzinho do livro, o seguinte. Craig Groeschel vai dizer o seguinte para nós. É fantástico o que somos capazes de suportar quando temos motivo para isso. É verdade. Aqui a gente vê aqui em casa com as crianças, né? Vai fazer um dever. Agora não é hora de brincar. Vai fazer outra coisa. Não estão afim. É um lamento para poder fazer. Mas aí entra a corrupção, né? A gente ajuda e eles também, né? Mas a gente fala, olha, mas depois a gente vai no McDonald's. Depois vai ganhar um doce. Depois vai fazer qualquer coisa. Ah, é sim, senhor, papai, tá? Papai, eu te amo. Papai, a cartinha de amor. Não que eles estejam mentindo. A gente consegue perceber o amor dos nossos filhos por nós. Eu só estou usando como didática o exemplo de como é fantástico o que nós conseguimos suportar quando nós temos motivo para isso. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé não é circunstancial, como o exemplo didático que eu acabei de dar. A nossa fé, ela nos faz suportar, ela nos faz ver o impossível, ela nos faz caminhar para o inatingível, ela nos faz crer que o nosso Deus é um Deus de milagres, mas ela não é circunstancial. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Em Filipenses 4, versículo 13, Paulo diz o seguinte: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças ou que me fortalece. Paulo não está dizendo isso por conta das circunstâncias, porque antes ele está dizendo, eu já tive pouco dinheiro, como também tive muito dinheiro. Eu já tive presentes, como perdi os presentes que ganhei. A minha saúde já esteve bombando, já estive lá no crossfiteiro, lá saradão, como já estive em frangalhos no meu emocional, na minha saúde física.
Eu já fui muito bem guardado, seja pelas circunstâncias ao meu redor, ou até por percepção do que o Senhor estava fazendo, como também me senti muito só, como me senti muito indefeso. Eu já estive no conforto da minha casa, como já estive preso várias vezes. Como estava nesse momento que ele escreve para essa igreja, inclusive nesse momento. Mas ele pode então chegar às circunstâncias, ou melhor, pode então chegar à conclusão que diante das circunstâncias a sua fé não estava ligada a elas, mas em quem lhe fortalecia para não sucumbir diante das circunstâncias. Por isso ele vai dizer, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. A pergunta para nós essa noite, a pergunta para você é pelo que você tem esperado nesse tempo? Eu sei, para que a quarentena acabe, para que tudo isso passe, para que a gente volte para a igreja. Eu tenho morrido de saudade dos nossos cultos, das nossas reuniões, o PG tinha acabado de começar e tudo que a gente tinha para viver, os planejamentos que fizemos para esse ano. Sim, queremos que tudo isso passe, mas no seu coração, de forma individual. Pelo que você tem esperado, pelo que você tem ansiado e desejado hoje, aí dentro do seu coração? Será que você tem desejado, a partir do fim da quarentena, rever a sua família, fazer uma grande reunião, um churrasco aí bacana? Será que você tem desejado que a vida não só volte à normalidade, mas que a segurança da normalidade te traga tranquilidade? Será que você tem desejado nesse momento a cura para a epidemia? O que você tem esperado nesse momento? Tudo isso tem sentido, tudo isso tem valor, mas deixa eu te dizer, muito daquilo que nós esperamos, em geral, são de coisas que estão ligadas à satisfação passageira. Porque a cura do coronavírus virá, assim como outras que no seu devido tempo chegaram, mas assim também outras crises virão. Eu não estou aqui como um profeta do caos, ou aqui como alguém que só vê derrota, não. Eu estou aqui aceitando os fatos. A cura virá, então isso se tornará passageiro, nós vamos virar essa página, como alguns têm dito. Muito daquilo que nós esperamos tem a ver com circunstâncias passageiras, com fatos passageiros nas nossas vidas. E lá no início eu disse que quando nós colocamos qualquer outra coisa como Deus em nossos corações, como ídolo, quando isso morre, nós morremos juntos com aquilo que nós estamos idolatrando. A esperança do crente e aquilo que pode nos ajudar a desenvolver a nossa fé, ela não tem a ver com algo que é circunstancial, com algo que é passageiro. Em 1 Coríntios 15, 19, Paulo vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo. Paulo está escrevendo para essa igreja dizendo, olha, não adianta dizer que é cristão e ter esperança em coisas que são passageiras. Porque a nossa esperança não tem a ver com aquilo que o próprio Jesus já disse, que a ferrugem destrói a traça, a ferrugem corrói, a traça destrói, ou vice-versa. A nossa esperança tem a ver com a ressurreição de Jesus. O que fundamenta a nossa fé, o que nos ajuda a desenvolver a nossa fé, tem a ver com aquilo que aconteceu no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus de fato deu morte à morte e nos deu a sua própria vida, por meio do seu Espírito, para que a nossa esperança não fosse circunstancial, mas para que a nossa esperança fosse verdadeira e eterna, para que ela tivesse um nome, Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, a partir do versículo 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo vai avançar e vai dizer que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto, inspirado num amigo que sem querer inverteu o texto, eu gosto de pensar o seguinte: e se Deus não fosse por nós, o que seria de nós? Lá mais adiante, Paulo vai dizer nos versos 38 e 39, eu estou convencido, ou na tradução literal, eu tenho sido diariamente convencido de que nem a morte, presta atenção, nem a morte, é assim que Paulo começa dizendo, mesmo quando ele vai lá atrás afirmar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele entende, a morte pode chegar na minha vida, a morte pode chegar perto de mim, mas eu tenho sido convencido de que nem a morte, nem mesmo a vida, se ela permanecer, nem o que acontece no campo espiritual, principados e potestades, nem aqueles que estão perto de nós, nem as circunstâncias corriqueiras do dia a dia,
eu tenho sido convencido que nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pelo que você tem esperado, desenvolva a sua fé, crendo que a sua esperança não tem nada a ver com tudo isso que nós queremos que aconteça. Desenvolva a sua fé, crendo que se as coisas não saírem como você esperava, ainda assim Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Porque a sua esperança, a nossa esperança, ela não está firmada naquilo que nós vemos, ela não está fundamentada naquilo que nós podemos tocar. Ela não está garantida se nós vamos viver, ou ela pode se perder porque nós morremos. Mas ela está garantida e consumada na ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa canção. Deus é bom, ainda que as circunstâncias digam ao redor que tudo é ruim, Deus continua sendo bom, o tempo todo.